Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Céu do mês de setembro. Espero que tenham tido umas boas férias, se foram de férias já, ou então se ainda estão, espero que estejam gozá-las da melhor forma. Portanto, este é o Céu do mês depois das férias e, portanto, a começar aqui uma nova temporada, digamos assim. É sempre o regresso, não é, ao trabalho, à vida, enfim, do dia a dia, às nossas rotinas. Portanto, estamos também com o Sol em Virgem e, de facto, a Virgem tem muito a ver, não é, com essa, enfim, essas qualidades de nos adaptarmos, de nos prepararmos, não é, para prepararmos o nosso dia para sermos eficientes, para arrumarmos a nossa agenda, criar planos, delinear projetos, portanto, no fundo, voltar a essa atividade depois aqui desta fase mais veraneante, não é? Em que normalmente paramos isto no hemisfério sul, claro, no hemisfério norte é outra, perdão, no hemisfério norte, não é? No hemisfério sul é outra, é ao contrário, não é? Portanto, estamos aqui no hemisfério sul mais na perspectiva do final do inverno. Eu normalmente começo o Céu do mês por, enfim, desafiar-vos a darem o vosso feedback em relação àquilo que estão a sentir do momento. E vamos começar então por aí. Nós já tivemos aqui a Lua Nova, que é aquilo que no fundo inicia um ciclo, não é propriamente o dia 1 de cada mês que astrologicamente tem significado, mas sim a lunação, portanto, quando o Sol e a Lua se juntam, e isso aconteceu aqui relativamente perto do dia 1, foi há uns dias, portanto, tivemos a Lua conjunta ao Sol em Virgem, e, portanto, já estamos a entrar aqui num novo ciclo e provavelmente já sentem este novo impacto, esta nova energia, digamos assim, que vai perdurar ao longo do mês. Então, se quiserem aqui no chat, ou então se quiserem também abrir o vosso microfone para dizer alguma coisa, só pedir-vos uma palavra, uma sensação que estão a sentir deste novo ciclo mensal que agora começou. Ok. Então, temos aqui a Susana a partilhar iniciativa e coragem. Não sei se mais alguém... ok. O Ezequiel diz expectativa. Ricardo, empurrão para avançar. Ok. A Susana esclarece mais iniciativa. O José fala em ansiedade, recomeço. Ok. Fátima fala em necessidade de organização. Portanto, parece estar tudo assim à espera para avançar qualquer coisa, numa certa ansiedade também, não é? De início e de impulso, portanto, ok. É interessante. Já vamos voltar então aqui parece haver aqui muito este lado da ação, não é? Que estão a sentir, da iniciativa, do tal empurrão para avançar, dessa expectativa. E faz muito sentido com aquilo que vamos ver do mapa de alunação. Ok. Muito obrigado então pelo vosso feedback. Vamos espreitar esse mapa, mas antes
como sempre, também começarmos aqui com a análise dos elementos, dos 4 elementos, como é que eles vão, digamos, constelar e desenvolver ao longo do mês. E, de facto, é muito consistente, não é? Aquilo que nós vemos aqui, não há muitas modificações. Por exemplo, em agosto tivemos muitas entradas e saídas de planetas de signos, portanto, pelo menos umas 5 mudanças. Aqui temos menos. Bem, temos 2 que acontecem no mesmo dia, portanto, ali no dia 23 há aqui 2 mudanças que acontecem exatamente nesse dia. Mas até dia 23, reparem que, portanto, só mesmo mais para o fim do mês, já quando o Sol entrar no próximo signo, que é Balança, é que realmente isto mexe um bocadinho, mas basicamente mexe, mas fica na mesma um pouco, não é? Aqui na questão dos elementos. E o que se destaca claramente é que temos muito ar e muita terra. E pouca água, a água que também fisicamente escasseia, não é? Temos aqui um momento complicado com a falta de água, mas aqui também no mapa, no céu, digamos assim, temos de facto muito pouca água. E do ponto de vista simbólico, a água tem a ver com o lado emocional, com a ligação afetiva. E, portanto, não quer dizer que não haja, enfim, afetos ou que não possamos sentir coisas, não é, nesta fase, neste mês. Mas não será tanto essa a clivagem, digamos assim, o clima deste mês. Terá ser um pouco mais seco nessa perspectiva, ou seja, menos emocionalmente expansivo. Também do ponto de vista do fogo, não é? O fogo também é expansivo nessa dimensão emotiva, não é? Ou seja, é um elemento de expressão, autoexpressão, afirmação, a criatividade expressiva, pormos os nossos desejos, as nossas vontades cá para fora e afirmá-los. Portanto, a ausência também de fogo, que de alguma maneira aqui, pelo menos a partir de dia 5, que até dia 5 ainda temos algum fogo, mas depois ele, com a saída de Vênus, que agora ainda está em Leão, vai entrar depois ali em Virgem no dia 5, vai haver menos esse fogo e, portanto, o fogo também podemos sentir aqui um clima mais apagado, não é? Nessa perspectiva, menos exuberância, menos extroversão, nessa dimensão, digamos assim, de afirmação. Então o que nos resta é ar e terra, e ar e terra são os 2 elementos que, embora não sendo propriamente compatíveis, vamos dizer assim, nas suas perspectivas, eles têm uma coisa em comum que é a racionalidade. Portanto, o ar é uma racionalidade mental, intelectual, a comunicação, a socialização, e, portanto, esse sim será aqui uma predominância ao longo do mês, não é? Ou seja, muita tendência para essa comunicação e para socializar e para fazer pontos com os outros, portanto, uma dinâmica aqui relacional, mas atenção, não tanto a dimensão relacional mais emotiva, mais afetiva, mas mais racional, mais de trocas, de partilhas, de harmonização, de encontros, de diplomacia, de acordos, e a parte prática, portanto, que é a terra, não é? Ou seja, também uma racionalidade, mas uma racionalidade prática, de dar corpo às coisas, de fazer, estruturar, aperfeiçoar, sintetizar, analisar, não é? Esta terra também é uma terra muito virgem, não é? Aqui muita energia de virgem nesta terra que aqui está. Temos um bocadinho também de Capricórnio, o Plutão está em Capricórnio, mas já há muitos anos, e Urano também nos últimos anos tem estado em Touro, portanto uma parte daquela terra é desses 2 planetas, mas são apenas 2
dois pontinhos, é assim uma fatia pequena, o resto é tudo virgem, portanto é uma terra muito ligada mais ao aperfeiçoamento, a uma racionalidade claramente de encontrar soluções práticas para as coisas e de ser eficiente. E, portanto, é muito essa a tónica do mês, não é? Ou seja, como também falaram um pouco, esta necessidade de organização, do fazer, não é? De organizar, de pôr em prática e também depois de fazer estas pontes, não é? Relações, encontros, contactos, privilegiados ali pelo ar. Claro, com falta de fogo pode haver, se calhar não é que não haja iniciativa, mas pode haver menos, arriscar menos, não tanta criatividade, não tanta exuberância, não tanta afirmação, não tanta expressividade. E a secura da água, então, também trazer aqui, enfim, ficarmos muito por este lado mais mental e racional das coisas e não ser tão, enfim, propício agora, porque não quero, isto depois depende da natureza de cada um, obviamente, uma pessoa que tem muita água vai sempre sentir muitas coisas, não é por aí, mas o clima está um pouco mais seco, então poderemos não sentir tanto essa tendência ou essa necessidade de mergulhar tanto no lado emocional e sentimental. Depois há aqui também na questão da pesagem dos modos, uma coisa que se destaca é que temos muito pouco modo fixo. Portanto, que era esta fatia laranja, que ainda está agora neste momento até bastante distribuído, não é? E vendo um pouco de cada um dos modos, mas depois aqui a partir de 5 de setembro até ao final do mês vamos ter muito isto, esta predominância mais de mutável e cardinal, portanto mutável tem a ver com adaptação, conseguirmos ser flexíveis e adaptarmos às circunstâncias, e a iniciativa do cardinal, arrancar, avançar, ter iniciativa. O que não está tão presente é o modo fixo e, portanto, a estabilização das condições, o que pode indicar também que este mês vai ser difícil, nós temos um chão assim mais estruturado ou sólido, não é? Que as coisas podem estar muito em movimento, lá está com esta necessidade de avançar com coisas e também de nos adaptarmos às circunstâncias e não tanta estabilidade. Mas isso não significa necessariamente que seja mau, não é? É só tentarmos também tirar o máximo proveito disso. A mesma coisa, não é? O facto de não haver água não significa necessariamente uma coisa negativa. Podemos aproveitar para, enfim, se calhar pôr aqui uma pausa mais nessa dimensão emocional, que às vezes também nos boicota um pouco, então olharmos agora para esta dimensão mais racional e prática e resolver questões que é preciso resolver. Claro, sem cair depois na distorção, não é? Que isto depois pode trazer. Não sei se tem alguma dúvida, questão, sempre que tiverem, por favor, ou coloquem aqui no chat, ou se quiserem interrompam, estejam à vontade. Muito bem, então olhando para o mapa da Lua Nova, não é, que aconteceu aqui no dia 27 de agosto, não foi assim há tantos dias, é interessante aquilo que disseram, porque o que nós podemos ver ali é que o planeta que está ligado aqui é a lunação, não é? Portanto, a lunação é esta conjunção aqui do Sol e da Lua, não é? Em Virgem, nos 4 graus de Virgem, portanto, aqui este ponto, e há apenas uma ligação, não é? Desta lunação com um planeta, que é o Marte. Portanto, embora o Marte não esteja ali ligado, ou não esteja em Virgem, não esteja ali em conjunção, mas está ligado por esta quadratura. Então isto significa que, de facto,
é um tema que também vai perdurar durante todo o ciclo. Claro que vai se desenvolver, já vamos ver como é que os planetas vão modificando, mas cria aqui uma tónica para o mês. Então é interessante o quanto vocês partilharam coisas que têm muito a ver com Marte, não é? Empurrão, iniciativa, uma certa ansiedade, uma vontade de avançar com coisas. E portanto isso é Marte, não é? Então, e coragem também, outra palavra que disseram, portanto, e que tem muito a ver exatamente com Marte. Portanto, esta vontade de avançar, de iniciar, portanto, é um mês que também pode trazer alguma, enfim, alguma ativação dessa ação de queremos fazer coisas. Claro, também há alguma ansiedade e alguma tensão, não é? Porque o Marte pode nos levar para ficarmos mais tensos, sentirmos um clima um pouco mais, vamos dizer, talvez agressivo também, ou nós próprios estarmos assim mais no fio da navalha, porque o Marte é isso, é afirmação, é luta, é essa ativação da libido. E ele está em Gêmeos, portanto, numa perspectiva também mental, ou seja, mais na argumentação, mais no lado mental dos pensamentos, não é? Que de alguma maneira podem estar também muito aguçados e a própria comunicação, não é? Desses mesmos pensamentos e daquilo que nos passa-se cá dentro, não é? Mas não quer isto dizer que necessariamente seja um mês, vamos dizer assim, enfim, com desafios profundamente difíceis, mas em que é preciso talvez gerir muito para já as nossas expectativas, não é? Porque Marte tem esse lado de querer as coisas para ontem, não é? E portanto pode trazer aqui uma certa impulsividade, impaciência, portanto gerir um pouco isso. E também a nossa frustração, não é? Quando as coisas não correm como nós desejaríamos. E, neste caso, eu acho que vamos ver aqui uma série de outros aspectos que nos mostram que este mês vai implicar muita flexibilidade e adaptação da nossa parte, porque talvez as coisas não sejam muito previsíveis, não é? Durante este mês. Há muita coisa aqui que mostra isso. Desde logo, porque temos todos os planetas exteriores a Marte, portanto Júpiter, Saturno, o próprio Quirón, que não é um planeta, mas também está ali e também está nesta condição, Urano, Neptuno e Plutão, todos retrógrados. Ou seja, estes planetas mais lentos e que, no fundo, simbolizam questões e movimentos que nos ultrapassam a nossa esfera mais pessoal, podemos dizer assim, as coisas que tendencialmente saem mais do nosso controle, não é? Portanto, não dependem apenas de nós, são grandes movimentos coletivos, sociais, portanto, coisas que não temos tanto voto na matéria, não é? A não ser que tenhamos realmente poder nesse sentido, social, algum cargo, não é? Que nos ponha em mãos esse poder, mas do ponto de vista mais pessoal, estes planetas estão mais distantes, portanto é aquilo que realmente nós não controlamos, e o facto de estarem retrógrados pode ser positivo, não é? No sentido em que se calhar há aqui muita coisa que vai ser reavaliada, reajustada, e que se calhar também não estava da nossa perspectiva a ir no melhor caminho. Isso pode ser aqui um momento positivo de algum reajuste, mas também vai trazer esse lado de algum impasse, de sentirmos que as coisas não arrancam, ou que a previsibilidade que tínhamos até ao momento, isto, pronto, eles não estão retrógrados desde ontem, não é? Foram ficando retrógrados já há algum tempo.
E, portanto, estamos a sentir também um pouco esse impasse, não é? Desde já há algum tempo. É claro que quando vamos de férias isto não se nota tanto, não é? Porque também nós próprios estamos neste momento mais não tão ligados aos afazeres, não é? Ao dia a dia e aos nossos projetos. Estamos numa pausa. Mas agora queremos arrancar com as coisas, com os nossos projetos, com a nossa vida, com encontrar soluções para os problemas que vão surgindo. Podemos sentir um pouco esta imprevisibilidade, não é? Esta expectativa de saber como é que as coisas se vão desenvolver e não termos assim uma resposta muito clara. Basta ver notícias para perceber um pouco isso, não é? Primeiro a perspectiva da inflação, agora parece que afinal se calhar a inflação não é tão má como parece, mas ao mesmo tempo, ou seja, estamos sempre um pouco neste impasse, não é? Será que isto é desta maneira? Será que não é? Que soluções é que vamos implementar? Que não vamos? Está tudo muito indeterminado, não é? Desse ponto de vista mais coletivo, ou seja, de coisas que não estão no nosso controle. E, portanto, as medidas que vamos aplicando também não são muito claras, não são muito concretas, também não sabemos muito bem como avaliar o momento, porque depende de muitos fatores indeterminados. Então, há aqui esta reavaliação, e isso pode talvez ser positivo, não é? Porque há muita coisa no mundo que não está bem, não é? E que se calhar com estes planetas retrógrados é uma oportunidade também para que alguma coisa possa, enfim, reajustar-se, repensar-se, reavaliar-se e encontrar rumos diferentes. Claro que isto vai ser, depois quando os planetas virarem diretos, não é? As coisas vão acelerar novamente nessa perspectiva. E já agora posso deixar aqui, isto vai começar pelo Plutão, que em outubro logo no início de outubro vai ficar direto, depois a seguir no final de outubro 23 é a vez do Saturno, portanto estes dois em outubro vão ficar diretos, e depois em novembro, mais para o final de novembro 24 é o Júpiter, Neptuno no início de dezembro, no final de dezembro temos o Quiron e no início de janeiro, no final de janeiro, 23 de janeiro, vamos ter o Urano a ficar direto. E aí nessa altura, no final de janeiro, vão estar todos os planetas diretos. Portanto, isto vai, claro, ao longo destes próximos meses, vamos sentir aqui enfim, as coisas, se calhar, a andarem para a frente, não é? Claro, o mundo pode estar assim um pouco em pausa, ou pelo menos em reavaliação, mas nós, no nosso mundo, na nossa esfera pessoal, temos que andar para a frente com a nossa vida e tomar decisões, não é? E, portanto, vamos ter que o fazer, mas neste clima. Uma situação muito importante que este mês vai começar a apertar, só vai ser exato mesmo no início de outubro, ou melhor, não é exato, não vai ser exato, mas só a aproximação destes dois planetas vai ser maior aqui no dia 3 de outubro, e depois a seguir eles vão se afastar, que é a quadratura de Saturno-Urano. Esta quadratura de Saturno-Urano, e vou voltar aqui atrás só para vos mostrar, está aqui marcada no mapa, portanto Saturno está aqui, Urano está ali, então temos aqui este traço vermelho, ou seja, eles estão em quadratura um com o outro, estão-se a aproximar dessa quadratura, mas já não o vão fazer exatamente, vai ficar ali a menos de 1 grau de distância um do outro, porque já houve 3 destas quadraturas, uma em 17 de fevereiro, exata, 14 de junho, isto 2021, e 24 de dezembro. Portanto, o ano passado, 2021, é que foi realmente o ano em que esta quadratura esteve muito tensa, muito exata, muito ativa. Mas agora ainda temos aqui um resquício, digamos assim, ainda temos uma aproximação. E, de facto, isto tem sido um tema recorrente. Quem acompanha o Céu do Mês, eu tenho falado muito desta quadratura, parece que vamos bater sempre um pouco nesta tecla, precisamente porque os nodos, se repararem os nodos, que até estão aqui marcados, não é? Portanto, o nodo sul está aqui marcado em Escorpião,
há aqui quadraturas também em relação a este do Saturno e conjunção do Urano. Portanto, está ali o eixo dos nodos, não é? Então o eixo dos nodos está envolvido com esta quadratura e tem sido de facto o tema mais tenso dos últimos meses, então isto continua este pano de fundo. O que é que isto significa, digamos assim, em termos, colocando isto para a nossa linguagem, não é? Descodificando isto, saindo da simbologia meramente astrológica. Ora, Saturno representa as estruturas. Estrutura, autoridade, maturidade, aquilo que está assente, o status quo. E Urano é o planeta que se segue, não é? Portanto, que vem a seguir a Saturno e representa um passo em frente. E um passo em frente, ou seja, uma perspectiva mais abrangente, mas que é uma perspectiva de libertação e de ampliação das possibilidades que Saturno, de alguma maneira, limita. Não é que Saturno seja mau, não é? Sabemos que limites não é mau ter limites, precisamos de limites, precisamos também de estrutura e de contenção e de controlo, e obviamente também precisamos de inovação, de arriscar coisas novas, de pensar fora da caixa, de imaginar novas possibilidades e de mudar aquilo que já está muito cristalizado, aquilo que já não nos serve na nossa evolução, que já está gasto, que já se torna, enfim, estéril ou que apenas nos aprisiona e nos condiciona. Portanto, esses são as perspectivas positivas, não é? A utilidade, não é? Destes dois arquétipos, Saturno e Urano. Quando temos esta quadratura, enfim, temos vamos dizer assim, uma briga entre eles os dois, que é uma briga até bastante arquetípica, ou seja, embora eles não estejam sempre em quadratura ou em oposição no céu, eles próprios representam duas coisas já de si opostas uma à outra, não é? O status quo e a novidade e o progresso. Então, nesta briga, e já falei também outras vezes sobre isto, importa nós posicionarmos também, não necessariamente, eu diria que a coisa mais inteligente a fazer não é vestir a camisola do Saturno ou do Urano, não é? E depois, porque isso é entrar no ringue de boxe e, claro, vamos tomar partido de uma destas coisas e ver as coisas de uma perspectiva ou de uma ou de outra, e com isso vamos adicionar ao conflito. Então a ideia é, porque tem que haver aqui uma solução, uma resolução do conflito, e a resolução do conflito não é um ganha e o outro perde, não é? Porque isso não é possível, os planetas temos que de alguma maneira viver com ambos, portanto é preciso encontrar aqui uma mediação entre uma coisa e outra e perceber que, enfim, há coisas na perspectiva de Saturno, que é, ou seja, uma tendência para querer manter as coisas todas muito estruturadas, uma perspectiva mais conservadora, seja lá que tipo de conservadorismo for, não é? Mas manter aquilo que já é testado, fiável e que já conhecemos e que sempre foi assim e que queremos que continue, e isso é válido, não é? Precisamos dessa estrutura, mas por outro lado essa estrutura muitas vezes, lá está, torna-se paralisante, torna-se até opressiva, não é? Então precisamos de mudar coisas, precisamos de ir para lá daqueles limites e daquelas perspectivas e romper, fazer aqui uma certa, enfim, inovar, pensar fora da caixa, imaginar coisas diferentes. Portanto, isso é positivo e, numa perspectiva de Saturno, implica abrirmos a isso, não é? Flexibilizarmos, não ficarmos demasiado resistentes à mudança. Por outro lado, isto, pois, cada um pode tentar não vestir a camisola, mas
enfim, se eu sou Capricórnio, ou tenho um ascendente Capricórnio, uma lua em Capricórnio, etc., ou um Saturno no ascendente, no meio do céu, provavelmente eu poderei sintonizar mais com a perspectiva de Saturno, não é? E, portanto, mais naturalmente eu entendo esta perspectiva. Ou se tiver um Urano muito forte, muito aquário, um Urano no meio do céu, um Urano no ascendente, enfim, poderei ter mais esta perspectiva de caminhos alternativos, de querer ser muito independente, pensar pela minha própria cabeça. Mas lá está, aqui nesta briga, o Urano também tem alguma coisa a aprender. Embora seja um arquétipo mais expansivo, portanto mais abrangente, não é, do que o Saturno, se nós não tivermos Saturno integrado, fazer o Urano é um pouco aquela, enfim, é como a adolescência, não é? Aquela perspectiva da adolescência rebelde, ou seja, que é um pouco metade de uma verdadeira individualidade, que é o adolescente que ainda depende dos pais e está em casa dos pais, mas acha que quer mandar em tudo e pensar pela sua própria cabeça e fazer o que quer e que lhe apetece, não é? Quando ainda não está preparado, ainda não tem aquela base, não tem aquela maturidade. Então, isso torna-se uma rebeldia inconsequente, não é? Uma reação à autoridade, o ser anti por ser anti, não é? Portanto, se toda a gente diz assim, eu vou fazer ao contrário. Portanto, e isto é uma perspectiva uraniana mais, pronto, inicial, mais vamos dizer assim, ainda um pouco infantil, não é? Que precisa de integrar também Saturno, precisa de entender aqui a importância da estrutura. Não significa limitação. Sim, sim, Inês. Desculpa, Jorge, desculpa ter-te interrompido, pensei que ias parar, desculpa. Sim, tudo bem. Queria te fazer uma pergunta, se achas que faz sentido, aqui neste caso, através do Quiron em Carneiro, nós ganhar essa consciência de liberdade, do que é liberdade e do que é responsabilidade, porque nós também não vamos conseguir ter liberdade sem essa responsabilidade, não é? E até que ponto é que aqui, a nível do processo de cidadania, de consciência, de que, apesar dos governos existirem, se nós não ganharmos alguma consciência e responsabilidade, estaremos sempre a ser levados por muitas vezes, se calhar também não da forma mais correta, e retirando-nos também alguma liberdade da qual é fundamental nós termos consciência para poder ganhá-la, e até que ponto é que, no fundo, isto acaba por não ser também esta conversa entre o Saturno e o Urano, através do Quiron, para nós conseguirmos ganhar aqui também uma maior consciência dessa cidadania, humanidade, dessa responsabilidade para ter liberdade, de que muitas vezes temos que, cada um de nós como indivíduo, fazer esse processo de saber quem somos para poder começar a escolher melhor realmente estas pessoas que nos governam. Com certeza. Aliás, nós vivemos numa democracia, portanto, as pessoas que nos governam são escolhidas pela maioria, por nós. Portanto, de alguma maneira, é também perceber o quanto nós também nos deixamos levar porque falta de sentido crítico, porque não analisamos as coisas, ou porque ouvimos aquilo que gostamos de ouvir e, portanto, vamos atrás daquilo que sabe bem ouvir, e, portanto, nós temos, de facto, poder limitado. O indivíduo não tem o poder total. Não, exatamente, mas somos um grupo, não é? Nesse sentido de grupo, Exatamente. nesse sentido de grupo e de consciência de nós. Quanto mais consciência tivermos e responsabilidade, vamos exigir mais e melhor para todos também nesse sentido. Começamos aqui a ter realmente alguma consciência cívica. Sim, claramente. E aqui a ideia é, nós vimos isso, aliás, em 2021, foi mais contundente, mais claro isto, não é? A questão das regras. E a mim, pelo menos, não é? Esta é a minha visão também mais pessoal, parece muito claro o quanto nós estamos muito à espera da autoridade que defina regras
para nós nem é sequer cumpri-las, pois é, depois dizemos que as regras estão mal, não é? Mas, ou seja, e depois não queremos as regras, não é? Ou seja, se não há regras, nós também muitas vezes não fazemos aquilo que é correto e que sabemos que é correto. Então, alguém tem que proibir para dizer, ok, aquele é o limite. E depois, quando aquele limite está ali, eu também ando ali a lutar contra aquele limite. Ou seja, é isto, não é? Eu acho que vai um pouco ao encontro daquilo que dizes, não é? Ou seja, nós próprios, como seres individuais, também assumirmos a cota parte da nossa responsabilidade, não termos que esperar que seja a autoridade a resolver os problemas da nossa vida. E termos mais essa perspectiva de cidadania e não estar à espera, bem, o governo isto, o governo aquilo, porque o governo também é limitado, nós achamos que o governo tem poder de tudo e deve resolver tudo, mas isto é esta perspectiva deste Saturno tirânico, não é? Como ver, ok, está lá um tirano que, não é, eles fazem isto, eles também, não é? Muito esta coisa do eles fazem isto, eles mandam nisto, mandam naquilo, e nós não vemos o poder que realmente também temos. Não resgatamos o nosso poder, que é isto que fala aqui, não é? Conhecimento sem poder. O Urano é muito este insight de ver soluções e perspectivas novas, mas depois sentirmos desempoderados, não é? Sentirmos, bem, eu não consigo implementar isto. Ok, porquê que eu não consigo implementar isto? Se calhar porque eu tenho que, de alguma maneira, também entender os limites, entender a estrutura da sociedade e que as coisas não podem ser só como eu imaginei, por mais utopia que isso possa ser na minha cabeça, quando eu ponho em prática, depois é que eu vejo a dificuldade que isso é. E isso é a maturidade. Portanto, parece-me que ainda vamos ter aqui a oportunidade de reavaliar e de ter aqui alguns insights ainda acerca disto. Não é? Portanto, esta dicotomia entre estruturas e a importância que elas têm e, enfim, a inovação, as novas perspectivas e também esse empoderamento mais individual e a perceber como é que temos que articular uma coisa com a outra. O Martin está-nos a pensar nisso. Como? O Marte em Gêmeos, estando lá 6 meses, vai nos ajudar a pensar e repensar, se calhar, pronto, nessas possíveis novas formas de pensamento e de comunicação para esses novos valores também. Pronto, esperemos que sim, não é? Pelo menos alguma ação aqui, não é? Vamos sentir, não é? Esse impulso para agir, não é? Ora bem, outra coisa importante que acontece este mês é a retrogradação de Mercúrio. Não é que sabemos sempre, há muitas vezes aquela... é já um evento mítico, não é? O Mercúrio retrógrado. Não são períodos em que as coisas vão descarrilar completamente. Aliás, reparem, temos cerca de 3, às vezes até 4 vezes o Mercúrio retrógrado por ano e sobrevivemos, não é? Portanto, não é nenhum drama. Mas aqui nem sempre isto coincide com a passagem do Sol por Virgem. Ou seja, a altura em que realmente estamos a falar do território deste próprio Mercúrio, não é? Aqui em maio, junho, já o Mercúrio ficou retrógrado ali precisamente também em Gêmeos, que é o outro território de Mercúrio. Então isto torna a retrogradação de Mercúrio mais impactante, mais importante, não é? Porque estamos numa fase que é mercuriana por excelência, portanto temos ali muita energia de Virgem, o Sol a passar por Virgem, o próprio Mercúrio ele vai ficar retrógrado em Balança, não é? Já está em Balança há algum tempo, ali nos 8 graus, e depois ainda vai voltar para Virgem. Então, numa altura em que precisamos precisamente de articular, pensar, repensar, aqui já é o repensar, não é? Fazer, aplicar, organizar o Mercúrio retrógrado, complica se calhar um bocadinho, não é? Ou seja, as coisas se calhar não vão fluir da maneira que talvez gostaríamos que fluíssem. Mas isto
é também uma oportunidade, não é? Portanto, é o que é, não é? Eu sou muito neutro nessa perspectiva, não é nem bom nem mau, o céu não é nem bom nem mau, o Mercúrio retrógrado não é nem bom nem mau, portanto, é o que é, e a ideia é, enfim, saber como é que navegamos nestas águas, neste momento. E, portanto, as oportunidades que nós temos aqui é olhar para as coisas de uma maneira diferente, é manter-nos mais flexíveis, para nos podermos adaptar às circunstâncias e nisso ver oportunidades. Talvez rebuscar projetos antigos, coisas que ficaram na gaveta, ou coisas que estão em cima da mesa e que agora até, e que entretanto não se têm fechado, resolvido, e que se calhar agora nesta fase, porque estamos a olhar para as coisas de uma maneira diferente, ou porque nos permitimos olhar para elas de uma maneira diferente, se calhar encontramos soluções que até agora, para uma situação que até agora não estava resolvida. Portanto, o Mercúrio retrógrado é ótimo para isso, não é? Obriga-nos a repensar as coisas. Agora, claro, não é? Com tanta coisa a recomeçar, não é? Estamos a retomar, não é? A nossa vida ativa, então aqui o Mercúrio retrógrado tem a tendência para complicar, não é? Porque se toda a gente está a repensar, a reavaliar, a então a coisa pode ficar entupida, não é? E é isso normalmente que nós experienciamos com o Mercúrio retrógrado. Não é que seja necessariamente um período mau, mas é, de repente, as coisas tornam-se mais, enfim, não fluem de uma maneira tão natural porque está tudo em reavaliação, não é? Claro, isto é sempre mais impactante, ou onde podemos sentir mais isto, não é? É precisamente na altura em que ele muda de direção. Portanto, aqui no 10 de setembro, 9, 10, 11 de setembro, será ali talvez o pico. E depois também, já em outubro, 1, 2, 3 de outubro, quando ele vira direto, é outra mudança também de direção e, portanto, também onde podemos sentir aqui alguma, enfim, algum embate. Portanto, enfim, não vou dizer para não fazerem coisas ou para não assinarem contratos, isso, acho um pouco disparate, mesmo sendo astrólogo, não vou muito por aí. Temos é que fazer as coisas com consciência e fazer quando sentimos que é o momento de fazer. E, portanto, se temos que assinar aquele contrato e é nesta altura que é para assinar, não é para ficar depois, aí somos nós a boicotar depois os nossos processos. Está o Mercúrio retrógrado, não vou assinar, então eu próprio estou a retrogradar a minha vida, não é? Portanto, ao tomar esta atitude. Temos é que estar mais flexíveis, não é? Porque provavelmente as coisas vão ter um desenvolvimento não tão fluido ou não tão óbvio. Mas não deixem de fazer aquilo que têm que fazer, não é? O que sintam que têm que fazer. Claro que se podem escolher, ótimo, então será sempre melhor escolher uma altura em que o Mercúrio não estará retrógrado para fazer o tal contrato ou assinar uma outra coisa qualquer. Bem, eu queria mostrar então aqui um pouco da evolução deste mês. Não sei se tem alguma questão ou comentário. Ok, então, portanto, este é um momento atual, não é? Estamos aqui a 2 de setembro, já temos a Lua aqui um pouco afastada do Sol, portanto, depois da lunação. Eu vou voltar aqui atrás um bocadinho só para vermos todo o percurso, portanto, este é mais ou menos o momento da lunação. Até posso voltar aqui para isto ficar mesmo como aquele mapa ali há pouco. Pronto, era isto. Então, vemos ali então a tal quadratura ao Marte, e claro, temos esta chamada Grande Cruz aqui, não é? Que eu já falei no mês passado, portanto não vou voltar a repisar isto. Claro que
agora está a Vênus, não é, fazer esta oposição ali ao Saturno, portanto falámos disso no mês passado, se quiserem podem ir lá espreitar, mas isto já está a passar porque a Vênus vai avançar, portanto todos os planetas fecharam esta grande cruz aqui, o Sol, o Mercúrio e agora a Vênus. Portanto, isto vai se dissipar à medida que a Vênus vai avançando e no dia em que nós estamos, hoje, já nem está aquela grande cruz ali no céu. Portanto, não vou alongar muito naquilo que já falei, também já é uma coisa que já passou, digamos assim. Mas nesta altura, o Sol ainda mantém aquela quadratura, a Lua já se foi embora, mas o Sol ainda mantém aquela quadratura a Marte. Portanto, é natural que nós ainda estejamos a sentir este impulso, não é? Este impulso marciano de avançar, a tal coragem que falavam, a expectativa, a vontade de querer começar e de ter iniciativa. Portanto, isto vai manter-se, mas vai desaparecer também. E reparem, há aqui uma coisa interessante, é que esta tal quadratura que falámos, não é? Portanto, do Saturno-Urano, que só vai ser mais apertada já para o final de setembro, início de outubro, e que também envolve aqui os nodos e, portanto, é mesmo a estrutura mais tensa que temos estado a viver coletivamente. Reparem que o Sol, ao passar aqui por Virgem, vai começar a fazer aqui isto, não é? Ou seja, um sextil ali àquele nodo e um trígono ao outro nodo e também ao Urano. Então, há aqui um certo... pode ser um momento interessante de tomada de consciência, não é? Porque o Sol é isto, é a iluminação, é a consciência, é a percepção e é a criatividade e, portanto, esta passagem do Sol aqui por Virgem com estes trígonos pode, de facto, auxiliar aqui, pelo menos é uma possibilidade, não nada de garantido, mas pelo menos uma oportunidade aqui para tomarmos mais consciência também desta liberdade individual, não é? E da responsabilidade que isso acarreta e de encontrarmos novas soluções e, portanto, pode ser aqui um momento interessante de resolver um pouco este eixo que aqui está, não é? Que é o eixo da sustentabilidade, que aí estamos a viver muito, não é? Até me recordo de um líder, o Macron, dizer há 1 ou 2 semanas que agora estávamos a viver o fim da abundância, uma era da abundância. E isto, de facto, é contundente, não é? Dito por alguém que não está a dizer aquilo por acaso, não é? Portanto, quase a preparar as pessoas para, ok, isto vamos ter aqui momentos difíceis, mas ao mesmo tempo nós percebemos, se calhar as pessoas não estão a querer isso, obviamente não querem isso, porque percebem que existe abundância no mundo e existe essa possibilidade. Então é isso que nós precisamos criar, precisamos é de perceber como é que alcançamos essa sustentabilidade. Ninguém quer ficar nesta dimensão de sobrevivência escorpiónica, mas sim quer esta abundância taurina. Então, enfim, não quer dizer que isto vá resolver as coisas, não é? Mas pode trazer aqui alguma luz, este Sol ali fazer este trígono, pode ser o início também de novas perspectivas e projetos, ideias, iniciativas que tragam de facto algum tipo de resolução a este processo. Claro, o Mercúrio também, ao fazer um trígono ao Marte, também é interessante, não é? Porque aqui estávamos a falar do Marte ali em tensão, este trígono do Mercúrio ajuda a fluir mais com, enfim, uma energia que é à partida conflituosa, que é o Marte, é a sua natureza, não é? Que é a afirmação e a ação. Depois, o que nós temos, que eu gostaria também de destacar, é que o Sol depois começa a fazer aqui um trígono ao Plutão, ou seja, estamos aqui a falar de um trígono de terra, ou seja, não é fechado ali o Urano e o Plutão não estão em trígono, mas de alguma maneira temos aqui estes 3 signos
de terra ativados, não é? Ali com o Urano, o Plutão, e então o Sol agora a passar por Virgem, isso vai ativar. Reparem que a Vênus depois vai fazer o mesmo caminho que o Sol, logo atrás, então vai também ela própria ativar exatamente os mesmos aspectos ali de sextil e de trígono aos nodos e Urano. E depois, logo a seguir, então, o Sol, como estava a dizer, vai fazer este trígono também a Plutão. Então, isto pode ser muito interessante nessa perspectiva, não é? De realmente encontrarmos soluções, porque a Terra é isso, não é? Soluções, o lado prático, estratégias para implementar, para fazer, que possam, enfim, resolver problemas. Agora, isto é tudo muito mental, muito virginiano, muito racional, porque estamos a falar, a Terra é racional, Virgem é racional, depois temos ali o Marte também em Gêmeos, portanto tudo isto é o ar e a Terra, e há aqui uma coisa muito importante, é que deste outro lado o Sol, ao mesmo tempo que faz estes trígonos, faz uma oposição a Neptuno. E portanto Neptuno está, é aquela fatiazinha que viram ali de água, na pesagem dos elementos, aquela fatiazinha é Neptuno. Claro que Neptuno é muito importante, não é? Só que é um planeta coletivo, então é uma coisa que está no céu, não é? O Neptuno está em peixe já há muito tempo, então aquela água não é assim muito expressiva. Mas aqui vai impor-se. Impor-se quer dizer, há aqui um desafio. Ou seja, à medida que nós vamos colocando a nossa mente, a nossa cabeça a encontrar estas soluções, é muito importante que não vamos perder de vista uma dimensão mais abrangente, mais coletiva e mais emocional também, de alguma forma. E não acharmos que podemos controlar tudo, não é? Porque Neptuno é isso, não é? Representa aquilo que é maior do que nós, aquilo que nos transcende. Então, e aqui Virgem é muito mental, é muito também a mente a querer controlar, a mente tenta encontrar soluções práticas, não é? E controlar as coisas através dessa perspectiva. Mas Neptuno em peixe, ainda por cima, não é? Que é o signo que ele próprio correge, leva-nos, precisamente fala-nos do inconsciente coletivo, portanto, de coisas que estão muito para lá de nós e que nós não temos poder e controle sobre elas. E, portanto, implica também aqui algum grau de aceitação, vamos dizer assim, de saber fluir com as coisas, podemos dizer, de intuição, não é? Que é uma coisa que se calhar nesta fase tão racional vai faltar, não é? Então é este Neptuno aqui, com o Sol a passar neste momento a fazer portanto para 15 de setembro, é logo a seguir também à Lua Cheia, okay? A Lua Cheia dá-se aqui pelo dia 10, portanto é já para a semana, e depois a seguir o Sol vai começar a apertar esta oposição a Neptuno. Portanto, é importante nós não nos esquecermos disto, porque senão o que é que pode acontecer? Pode acontecer confusão, não é? Ilusão, ou os planos que nós fazemos depois irem por água abaixo, não é? Porque não têm em conta esta perspectiva maior ou aquilo que nos transcende e aquilo que sai fora do nosso controle. Portanto, não temos muita água, mas se calhar não é bom contar com esse lado do inconsciente, imponderável, não é? E misterioso, que nós não podemos abarcar. E, portanto, também respeitar isso, entender isso, que há essa contraparte. Porque senão, não é? Os planos podem sair muito furados. Ou criarmos ilusões, não é? Que depois não se materializam. Pronto, depois a Vênus vai fazer exatamente a mesma coisa, e só para concluirmos aqui também, não é assim nada de muito, se calhar, novo, mas que é isto, não é? Vênus, até a Lua, depois ali prestes a fazer
alunação de balança, vai haver ali aquela concentração, não é? Mercúrio, Sol, Vênus, nesta oposição a Neptuno. Portanto, isto reforça precisamente aquilo que eu estava a dizer. E também temos a oposição ao Júpiter. E aqui a oposição ao Júpiter será o termos em conta numa perspectiva aqui já mais de harmonização, não é? Que é a balança. Isto vai acontecer com Mercúrio, desde logo. Não é? Reparem, o Mercúrio aqui, na altura que o Sol faz a oposição a Neptuno, o Mercúrio faz a oposição a Júpiter. Então, é esta contraparte também da balança. Ou seja, a harmonização que a balança quer, as pontes são importantes, obviamente, mas é preciso ter um objetivo, é preciso ter uma intenção, que é isso que é Carneiro. Porque senão ficamos apenas aqui nesta perspectiva de querermos harmonizar uns com os outros e querer criar estas pontes, mas sem um rumo, sem uma direção, sem uma perspectiva, sem saber o que se quer alcançar com aquilo. Portanto, isso é aquilo que Júpiter em Carneiro aqui vai pedir. Sim, vamos nos harmonizar, vamos tentar dialogar e fazer essas pontes, mas é preciso ter uma visão de alguma coisa que se quer chegar. É preciso ter essa intenção, porque senão não há decisão, não é? É a caricatura que temos da balança, é que é indecisa, não é? Ok, não tem dificuldade em decidir, está sempre a pesar as coisas. Ok, então é isso que aqui precisa de ser equilibrado. Uma visão de onde se quer chegar. Não sei se tem alguma questão, eu tenho aqui também o mapa da lua cheia, pronto, mas a lua cheia mostra precisamente isto que eu estava a falar, não é? A própria ligação ali ao Neptuno e ainda aqui o Sol a fazer, portanto, o trígono e o sextil aos nodos. Então este é um mapa até que resume muito bem aqui as dinâmicas do mês, que apesar de termos este clima mais tenso de algumas coisas que falámos, parece-me também poder trazer aqui soluções, perspectivas de alguma consciencialização e de algum desbloqueio. Agora, vamos precisar ter muita paciência e muita flexibilidade para, enfim, podermos navegar em alguma incerteza, ou em muita incerteza que vamos provavelmente viver ao longo deste setembro. Porque as coisas não parece que vão ser assim muito claras, não é? E que possamos ver um caminho assim muito bem definido e muito bem articulado de como é que as coisas vão avançar daqui para a frente. Alguma dúvida, questão? Ok, muito bem, então era isto que eu tinha também para vos transmitir no céu do mês deste setembro. Aproveito uma vez mais aqui a oportunidade também para quem quiser aprender astrologia. Eu estou agora a iniciar novas turmas do curso. Já para a semana vai iniciar o nível 2, com a turma do nível 1, mas alguém que já tenha, enfim, informação e que já tenha algum tipo de conhecimento pode-me contactar para vermos se há alguma possibilidade ou se faz sentido ingressar também nesta turma. E o curso mesmo, propriamente o nível 1, vai iniciar no dia 12 de outubro e, portanto, as inscrições também já estão abertas, vocês encontram toda a informação no meu website. Agradeço muito, uma vez mais, a vossa atenção, o estarem aqui presentes para, de alguma forma, analisarem comigo o céu do mês.
Espero que tenham um ótimo setembro, um bom regresso à atividade, ou ainda de férias, se tiverem de férias. E até breve, até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa noite, fiquem bem.